Muito boa tarde, querido e amado irmão e irmã que sempre me acompanha neste canal. Pastor Reginaldo com você mais uma vez neste meu e seu programa Antes que Adormeça. Todos os dias nós temos de segunda a sexta, neste mesmo horário, aqui um encontro marcado às 19 horas. Veja você que eu quero hoje falar de um tema que é muito comum na minha vida e na sua vida e de todo e qualquer ser humano. O medo. O medo que nós sentimos, às vezes, não é um sentimento tão incomum. E nós podemos ver na Bíblia grandes homens e mulheres de Deus que sentiram esse sentimento que pode às vezes nos consumir. Nós podemos pensar em Moisés, quando teve medo de Faraó. Nós podemos pensar em Elias, quando foge de Jezabel por ter sido ameaçado de morte. E até mesmo em Jesus, quando estava no Getsemane, ele sentiu aquele peso da morte, já a angústia da morte. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O medo não é um sinônimo, não é um sinal de falta de fé, mas é uma parte desta nossa jornada humana, e você pode ter certeza disso. O que nos traz um desafio no meio do medo é se nós confiamos ou não em Deus. O desafio nunca é sentir o medo, mas sim o que fazemos quando ele surge. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Isso significa que o medo, ele nos paralisa, que nos impede de avançar. E não vem de Deus isso, jamais. Ele nos dá a coragem quando ele diz que não nos deu um espírito que nos paralisa, ou seja, um espírito de temor. Quando ele traz essa coragem, amor e domínio próprio, é para que nós possamos enfrentar essas adversidades que nos causam medo. Quando o medo tenta roubar a minha e a sua paz, lembre-se que o seu Deus, que o meu Deus, ele acalmou a tempestade através de Jesus aquele dia no barco com os discípulos, e que ele abriu o Mar Vermelho para esse próprio Moisés que sentiu medo de Faraó, que ressuscitou mortos, assim como ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou o filho da viúva e tantos outros. E ele é o mesmo, a Bíblia diz, ontem, hoje e eternamente. E se ele faz tudo isso, o que nos faria pensar que ele não pode nos cuidar nesta situação quando nós nos amedrontamos? Às vezes sentimos que estamos sozinhos, que estamos abandonados. Às vezes, alguns de nós, não todos, mas começamos a duvidar da existência de Deus. E nós não devemos deixar neste momento esses sentimentos nos colocarem em uma situação onde nós possamos pecar contra o Espírito Santo. A dúvida, ela não vem de Deus, muito pelo contrário. Entregue esse medo a Deus, ao nosso Pai. E uma das formas mais poderosas de lidar com o medo é dizer ele em oração a Deus. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz da seguinte forma: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por orações e súplicas, com ação de graças. Veja, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você derrama o seu coração diante de Deus, ele não apenas ouve, mas também age em favor das nossas vidas. E esta paz que excede todo o entendimento não é uma paz baseada em circunstâncias, mas na certeza da presença do cuidado de Deus. E essa paz é o antídoto divino contra o medo. Você pode ter certeza disso. Medite na palavra. Se você sentir medo, comece a meditar. Ela é um farol que ilumina as nossas vidas em um caminho que
afasta as sombras do medo. Ela nos leva a um caminho iluminado. Ela nos coloca em uma situação como o Salmos 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso são bálsamo para corações aflitos. Quanto mais você se alimentar da palavra, mais forte será a sua fé, que em dias e em momentos de medo, o Senhor estará contigo. Senhor, neste momento de oração, eu clamo pela tua presença, porque não é apenas um de nós, Senhor, senão todos que sentimos em algum momento o medo da solidão, o medo da perda, o medo, Pai, de sermos incapazes, o medo de que alguém não goste de nós, o medo do abandono, o medo da falta. Medo, Senhor, que surge de tantos ou de todos os lados. E nós somos humanos falhos. Então eu te peço em oração, nesta noite, conforme acabamos de falar, que a tua palavra, ela é o antídoto contra o medo. Então venha, Senhor, reforçar a nossa vida, conforme diz a tua palavra, nos colocando, Senhor, o capacete da justiça, a couraça da salvação, nos protegendo contra todos esses sentimentos destrutivos que Satanás, quando percebe que em algum de nós há brechas para colocar o medo, ele assim o age e traz, instala, e nós começamos a experimentar, Deus, esse sentimento destrutivo que algumas pessoas podem ir até o extremo. Mas eu te peço nesta noite que o Senhor repreenda esse espírito das sombras, esse espírito do medo que tem atormentado a vida desta pessoa nos sonhos, que tem atormentado a vida desta pessoa quando está sozinha em casa, ouvindo barulhos. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda toda a potestade, toda a seta, repreenda, Pai, toda a mortandade, repreenda, Jesus, tudo aquilo que Satanás tem usado como ferramenta, como subterfúgio para alcançar e atingir a vida, a família, a casa, o trabalho desta pessoa. Em nome de Jesus, fortalece, nos dê, Pai, o espírito da alegria, o espírito não, conforme diz a tua palavra, de covardia não, mas espírito de ousadia, Senhor, de alegria plena na tua presença, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas e pode fazer isso. Senhor, coloca, Pai, as tuas mãos sobre nós, abrindo os nossos caminhos, conforme diz a tua palavra, arrebentando, ó Pai, com grilhões, com cadeados e ferrolhos. Para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos nesta noite. Amém. E graças a Deus. Querido amigo e amiga, que você possa deixar esta palavra como um farol, iluminar os teus caminhos e não deixar que o medo te apavore, tome conta da tua vida e faça com que você perca a alegria do Senhor, que é a nossa força. Deus te abençoe. Amanhã às 7 horas da manhã eu estarei aqui novamente neste canal com o programa Começando o Seu Dia com Deus. Até lá.